Olá, pessoal. Vamos dar início a uma live nessa tarde. Deus tem uma palavra maravilhosa para nossos corações nessa tarde. Vamos esperar as meninas chegarem. Olá. Boa tarde. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, com a graça de Deus, né, recebemos a camiseta do projeto, essa camiseta muito linda. Por enquanto foi só por encomenda, né? A gente fez os pedidos, mas breve a gente vai estar fazendo a venda, né? Vai estar aberto. E Deus está no controle, né? Deus vem abençoando nossas vidas. Vamos dar início, né, na nossa live nessa tarde. Vou começar orando, né? E pedindo a Deus, né, que a vontade dele venha a ser feita, né? Através da minha vida nessa tarde, que eu venha a ser usada para falar no coração de cada mãe que vai estar assistindo com a gente e que vai estar assistindo depois, né? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, estou aqui, Senhor, para te agradecer, meu Pai, por mais um momento, Senhor, na tua presença, Senhor, por mais um momento, Senhor, trazendo aqui a tua palavra, meu Pai. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que já não seja mais eu, Senhor, mas Cristo, Senhor, agindo através de mim, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, através da tua palavra, Senhor, me conduzindo, Senhor, a me posicionar, Senhor, como uma mãe, Senhor, de oração, como uma mãe que busca, que clama, Senhor, pelos meus filhos, meu Pai. Te peço no nome de Jesus, Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, e sobre a vida de cada mãe, Senhor, que nessa tarde, Senhor, vai estar comigo nessa live, Senhor, e cada mãe que vai estar assistindo essa live depois, meu Pai, que o Senhor venha conduzindo, capacitando e orientando cada uma, meu Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Amém. Alana. Boa tarde, Alana, tudo bom? Deus abençoe sua vida, obrigada. Vamos lá, né? A palavra de Deus hoje. Deus falou comigo lá em Efésios 6:14, né? Então, quem tiver com a sua Bíblia aí, busque pra gente estar lendo junto, acompanhando a palavra de Deus, e Deus vai falar aos nossos corações, né? Tá um pouco quentinho aqui, um pouco calor, mas a gente precisa, né, das estações do ano, né, na nossa vida, né? E com isso a gente aprende a resistir também às nossas lutas, né? As nossas estações que acontecem aqui dentro de cada uma de nós, né? Então a palavra de Deus está lá em Efésios 6, do 14 ao 18, que eu vou estar lendo. Que diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todo o povo santo. Que palavra maravilhosa, né, nessa tarde, né? E Deus falou no meu coração muito com essa palavra, né? Porque a gente precisa, né, se revestir da palavra de Deus. A gente precisa estar cingido, né, com a palavra, porque eu tenho buscado muito pelos meus filhos, assim, não por eles
a palavra, porque eu tenho instruído eles buscarem, né? Mas buscar pela vida deles, buscar porque eles são muito atacados. E nós, como mães, nós precisamos estar colocadas na brecha, né? Precisamos estar posicionadas, né? Como mães de oração, como mães que buscam dar destino aos nossos filhos através da oração, né? E a gente precisa, e essa palavra falou muito ao meu coração, né? Porque a gente precisa estar revestido da palavra de Deus, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, né? Com o evangelho da paz, porque a gente precisa transmitir paz no nosso lar. Hoje, a gente está 99% do dia a gente tá com nossos filhos, né? 1% eles estão dormindo. Aí a gente precisa trazer paz ao coração deles, a gente precisa trazer paz dentro do nosso lar. Eu tava ouvindo uma live essa semana de uma das minhas pastoras, né? A pastora Ana, uma grande mulher, grande serva do Senhor, né? E ela falou, a live dela falou muito ao meu coração no ponto de que nós mães, estamos aceitando muitas coisas que estão sendo lançadas dentro da nossa casa, né? Até mesmo com nossos filhos, palavras que machucam, palavras que têm um alto poder de destruição dentro da nossa casa, né? E a gente precisa se posicionar como mães, a gente precisa buscar, a gente precisa se colocar na brecha, a gente não pode aceitar essas palavras, a gente não pode aceitar esse poder maligno dentro da nossa casa. E muitas das vezes são até nós mães que falamos. A gente precisa muito se policiar na questão do que a gente vai falar, do que a gente vai lançar sobre os nossos filhos. A gente precisa estar cingido com o evangelho da paz, para a gente não lançar palavras de alto poder destrutivo contra nossos filhos, porque eles estão 24 horas agora principalmente nós mães, porque os pais eles sempre têm o trabalho, eles sempre chegam, eles sempre têm o que fazer lá fora. Nós mães, nós não podemos, a gente não está podendo estar saindo. Então, entre a gente sair e o nosso esposo sair, aqui na minha casa eu prefiro eu ficar e meu marido ir. Porque ele vai sozinho, se eu for, a minha menina já vai querer ir junto. E com isso, eu tenho muito tempo com o meu filho, com a minha filha. E eu preciso me revestir todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, em qualquer situação, com a palavra de Deus, para eu não ser usada através da minha boca, lançar palavras que têm um alto poder destrutivo contra a vida, contra o futuro dos meus filhos, contra aquilo que Deus preparou para eles. Porque Deus preparou bênção, Deus preparou vitória, Deus preparou um futuro cheio de glória, mas depende muito do que eu falo, depende muito daquilo que eu lanço sobre eles. A gente precisa se policiar com a nossa fala. A palavra de Deus diz que o que faz mal não é o que a gente come, é o que a gente lança para fora. Porque do coração da boca sai aquilo que o nosso coração está cheio. E a gente precisa ver o que a gente tem lançado sobre nossos filhos através da nossa boca. Lúcia, beijão, Deus abençoe você. E Deus tem falado comigo, né? A gente precisa do escudo da fé. A gente precisa, independente do que aconteça, a gente precisa manter a nossa fé firme. A gente precisa manter a nossa fé acima de qualquer obstáculo, acima de qualquer situação, acima de qualquer problema. Porque se a gente olhar para o tamanho do problema, a gente vai diminuir a nossa fé ao ponto da gente não enxergar mais Deus, da gente não enxergar que há solução, da gente não enxergar que nada é maior que Deus, porque nada é maior que Deus. Então a nossa fé, ela precisa estar firme, e não tem como nossa fé ser firmada se não for através da palavra de Deus. Não existe. Até que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa, sim, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar dentro da Bíblia, mas a gente precisa se reunir como igreja, a gente precisa se reunir como corpo de Cristo, com os irmãos, para nossa fé ser fortalecida. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que a nossa fé vem do ouvir a palavra de Deus. Não é só de ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, é ouvir a palavra de Deus. E a gente vai ouvir como? A gente se reunindo como corpo de Cristo.
Amém? E aí outro ponto aqui, né, que é o capacete da salvação. A gente precisa do capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, essa palavra, Deus falou muito no meu coração esse meio de semana até hoje, que a gente precisa se policiar dentro da palavra de Deus. Então, você vai estar cheia daquilo que você busca se encher. Você não vai estar cheia de uma coisa que você ouviu falar, de uma coisa que você cresceu sabendo. Não, é uma coisa que você precisa estar ali manejando todo dia. A gente precisa estar em movimento. Ah, mas as igrejas estão fechadas. Ah, mas a minha igreja ainda não abriu. Ah, mas já faz 6 meses que na igreja que eu congrego não está tendo culto. Não, a gente precisa estar em movimento. Valéria, Deus abençoe sua vida. A Tainá Lopes, paz, Deus abençoe. Então, a nossa fé, ela vem do movimento, né? O movimento com a palavra, né? A folheação da palavra, o ouvido atento à palavra. A gente precisa se encher de Deus, porque Satanás está aí lançando seta. Satanás está aí ao derredor. Ele está louco para tragar, ele está louco para destruir. E ele tem destruído muitas vidas, ele tem destruído muitos sonhos, ele tem destruído o futuro de muitos jovens. Jovens que estão aí, não morreram, eles estão aí vivos. Mas Satanás está tragando, está destruindo o sonho de cada um deles, através do vício, através do crime, através da prostituição, através a palavra que não está dentro deles. Eles estão vazios e eles precisam se encher de algo para preencher esse vazio no coração. E Satanás tem oferecido o seu maná, o seu melhor maná, para destruir esse sonho, para destruir esse jovem, para destruir nossas crianças, nossos adolescentes, até nossas vidas, né? Porque não tem como teu filho tá sofrendo e você não tá sofrendo. A gente sofre junto porque é um pedacinho de nós que tá ali chorando, que tá ali sofrendo, que tá ali vendo os sonhos sendo destruídos. E a gente precisa, né, se policiar e se posicionar, né, como mãe, como guerreira. E é uma coisa que eu vejo assim, a gente não é só receber um título de guerreira. Zilma Garcia, glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Zelma Garcias, a gente não pode, é igual essa camiseta do projeto, quem quiser tá adquirindo, entre em contato com a Lúcia Satiro, que tá aí na live. A gente não tem que receber um título de boca. Que aquela irmã é guerreira em oração, aquela irmã é guerreira em oração, a minha mãe é guerreira. A gente tem que ser guerreira de oração, a gente tem que se levantar, a gente tem que buscar guerrear, porque a guerra, a luta não começa quando você começa a orar, a luta é a oração. Então a gente precisa buscar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar pela nossa casa, pelos nossos filhos, principalmente pelos futuros dos nossos filhos. Não cabe a nós saber o futuro dos nossos filhos. Muitos vão viver o futuro dos filhos, muitos vão estar lá, mas não por completo, porque a gente sabe que, pela lógica, né, a gente sempre vai primeiro que os nossos filhos, mas a tua oração vai estar lá com teu filho, não importa quanto tempo leve. Às vezes você está orando, você está buscando e você não está vendo resultado hoje, mas Deus já está preparando o teu filho para receber todas as respostas das tuas orações. Nossas orações são muito poderosas, e se tem algo que Satanás tem medo, é quando ele vê uma serva do Senhor de joelho dobrado, orando, buscando, porque ele tem medo da oração. E nós precisamos buscar, né, na oração. Tudo isso, né? Eu tava lendo essa palavra, né, e me chamou muita atenção. Né, porque a espada, né, do Espírito Santo, ela é a última. Ela é a última das armaduras, né? Ela é a última. É a última pecinha para encaixar, né? Por que será que ela é a última, né? Até eu marquei aqui. Ela é mencionada como a última. É a razão. A razão talvez seja porque é a única arma ofensiva da armadura. Esta é a palavra de Deus.
Ela é a última porque é a palavra de Deus. A gente precisa da palavra de Deus. Então, não tem como eu me posicionar buscando apenas no evangelho da paz. Ou buscando apenas no escudo da fé. Ou só no capacete, porque só proteger só a minha cabeça, só a minha mente já tá bom. Não. É um conjunto. É uma obra por inteira. Deus não faz nada por a metade. Não tem como eu proteger assim, vamos colocar aqui o cinto da verdade. Colocar o cinto, isso tá bom. Eu só vou falar a verdade e já tá ótimo. Não. É um conjunto, é por inteiro, é tudo na nossa vida. E esse conjunto faz toda a diferença na nossa vida, né? Então a gente precisa sim andar com a verdade, a gente precisa sim buscar viver de acordo com a justiça do Senhor. A gente precisa muito do Evangelho da Paz, principalmente nos dias de hoje. A gente precisa pôr em prática o Evangelho da Paz. Porque as pessoas estão aí amedrontadas, as pessoas estão aí não entendendo. A gente também, não é porque a gente está na igreja, a gente tem buscado conhecer a palavra de Deus, que a gente está entendendo essa situação, né? A gente não está entendendo porque é algo que o Senhor tem colocado na nossa vida por alguma razão. Mas as pessoas estão desesperadas e você... Eu costumo falar sempre uma palavra que a minha pastora fala muito, a pastora Michele, né? Ela fala assim, nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Então, chegou alguém na tua casa desesperado com algum comentário, você tem que levar esse comentário para dentro da Bíblia. Você tem que levar aquela situação para dentro da Bíblia. Você tem que levar ao coração dessa pessoa o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Eu não sei se muitos sabem aí, mas eu sou manicure, né? Eu tenho pedido para Deus, Senhor, me dá um cantinho para mim trabalhar. Eu não quero só um cantinho para mim trabalhar, porque a unha para mim nunca foi assim a questão, nossa, tem que ser unha. Não, nunca foi. Nunca foi. Eu determinei, no dia que eu engravidei do meu filho, eu determinei que eu não queria trabalhar, eu não queria abrir mão de ser mãe. Eu não queria abrir mão. Eu falei, eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão de uma vida melhor, de um status melhor, eu abro mão de tudo isso, mas eu não abro mão de ser mãe. Eu não abro mão de ser mãe. Eu não quero que alguém corrija meu filho, sendo que eu tô ali para corrigir. Eu não quero ter que pagar para alguém educar meu filho, sendo que Deus me deu ele. Ele é meu. É minha obrigação, é minha responsabilidade. Então eu abri mão de tudo. Eu gostava de coisas boas, eu gostava de luxo. Não tinha, né? Não tinha muito. Mas eu gostava. Mas eu falei, eu quero minha maior riqueza, meu maior presente é o meu filho. E eu abro mão de tudo por ele. Eu abro mão de tudo para poder oferecer uma educação para ele, oferecer princípios e valores para ele, né? Aí passou. Eu assisti o filme Quarto de Guerra. E aquele filme mexeu muito no meu coração, mexeu demais no meu coração. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero trabalhar, porque eu já trabalhava antes como manicure. Mas eu falava assim, eu quero trabalhar, eu quero um cantinho para mim trabalhar, oferecer um espaço melhor, né, para minhas clientes. Mas eu quero um cantinho para mim estudar, eu quero um cantinho para mim ter essa comunhão assim com o Senhor, um cantinho só nosso, um lugar secreto, né? E olhava para a situação, sabe? Não era surreal, né? Não tinha como acontecer, não tinha como. E eu coloquei diante de Deus. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero um cantinho, não para mim colorir as unhas das minhas clientes, eu quero um cantinho para me colorir o coração de cada uma, e um lugar fechado, um lugar secreto, um lugar específico para isso, vai abrir mais até o coração delas, para elas se abrir. E Deus tem feito isso na minha vida. Hoje eu tô aqui no meu cantinho. Hoje eu tô aqui no meu quarto de guerra. Já faz mais de semana que esse é o meu quarto de guerra. Eu tenho, desde do dia que eu assisti o filme, eu tenho tido o meu quarto de guerra dentro da minha casa. Mas hoje eu tenho o meu quarto de guerra. E eu louvo a Deus porque a minha situação financeira, jamais eu teria esse lugarzinho. Jamais. Mas eu tenho visto a ação de Deus, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, eu tenho buscado isso. O dia que o meu esposo colocou a porta no meu quartinho, eu falo meu quartinho, meu cantinho, eu falo meu quarto de guerra, meu lugar secreto, minha biblioteca, ali atrás tá meus livros, eu tô amando ler, tô buscando muito conhecimento, e
E eu tenho dedicado esse lugar aqui. E Deus tem revelado grandes coisas na minha vida aqui nesse lugar. É relacionamento, é intimidade com Deus, né? E a gente precisa, através da palavra de Deus, a gente precisa se fortalecer. Porque eu posso sim comer comidas muito fortes, comer comidas que vêm assim me saciar. Mas vai ser só o meu corpo. Vai ser só o meu corpo. Eu preciso saciar a minha alma, o meu espírito, todos os dias com a palavra de Deus. Eu tenho buscado, eu tô seguindo um pregador, ele tem uma programação que chama Manhã com Deus, todas as manhãs, né? E eu tenho buscado acompanhar, é sempre de manhã. Eu termino a minha oração, aí a dele já tá começando. E eu tenho acompanhado a pregação desse moço, né? E ele tem falado muito, também no meu coração, né? E essa semana ele falou assim, do que você tem se enchido pela manhã, quais são as suas premissas pela manhã ao teu coração. Você vai levantar, você vai buscar tomar o seu café na frente de uma televisão, na frente de todo o maná que Satanás tem oferecido ali diante daquela televisão? Ou você tem buscado algo que prioriza a tua alma, que prioriza o teu tempo com Deus, né? E eu, graças a Deus, hoje eu tô tendo, porque antes eu não tava fazendo na primícia, eu não tava fazendo de manhã, porque a minha menina, ela sempre vai de manhã cedo na cama, e eu faço o meu tempo com Deus, tem oração, tem louvor, tem a palavra, então não tinha como eu fazer ali junto com ela. Então eu fazia depois, ao momento que dava para mim ir. Hoje não, eu levanto pela manhãzinha e eu já venho para o meu cantinho. E isso é maravilhoso, eu encho o meu coração pela manhã da palavra de Deus, porque não existe nada melhor, não existe pão melhor do que encher o teu coração pela manhã com a palavra de Deus, com o louvor a Deus, né? E Deus tem me chamado a atenção, né? Principalmente nessa palavra de Efésios, né? E onde eu já até mencionei, né? Que é lá em Efésios 6:18, que eu vou estar lendo agora, que diz assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos, né? Por todo o povo santo de Deus, né? A gente precisa estar perseverando em oração, né? É igual eu já mencionei, né? A oração não é a preparação para a batalha. A oração é a própria batalha. Quando você se ajoelha para orar, mãe, essa palavra é para você, mãe. Quando você ajoelha para orar, para buscar pelo teu filho, Satanás bate em retirada, porque não tem espaço. A tua oração tem poder, a tua oração é poderosa, tuas palavras têm poder. Por isso que eu mencionei no início da live, o que você tem falado sobre teus filhos, quais são as palavras que você tem lançado sobre teu filho, porque essas palavras têm muito poder, tanto para destruir quanto para dar vida. Então a gente precisa se colocar na brecha, a gente precisa buscar pelos nossos filhos, a gente precisa de verdade receber o título de mulher guerreira, mãe batalhadora. Não é só, ai, mas fulano é... Não é isso. É realmente ser. Isso é o gostoso. Porque uma máscara, uma hora ela vai cair. Mas quando é o que tá aqui, quando é a tua essência, né? Teus princípios, não sai. Vai ser eterno aquilo ali. E isso vai passar de geração em geração. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? E a gente precisa buscar muito no Senhor, a gente precisa buscar muito pelos nossos filhos, né? Hoje eu vou estar fazendo uma live bem breve, vou estar aqui falando agora uma palavra que está lá em 2 Timóteo 1:7, que diz assim, quem puder estar acompanhando, eu vou estar esperando. 1:7 que diz assim, deixa eu achar o 7. Gente, meu óculos está horrível. 6:7 aqui, que diz assim, ó: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus nos deu um espírito de poder para a gente lutar pelos nossos filhos, para a gente guerrear pelos nossos filhos. A gente não pode recuar, a gente não pode olhar para trás, a gente não pode deixar nossos filhos sobre o cuidado dos outros em oração. Você não pode esperar a oração apenas, não, Deus deu você
Lógico, a gente tá aqui para se ajudar. Esse projeto é isso. Essa luta não é só tua, essa luta é nossa. O projeto tá aqui pra gente orar. Mas não pode, teu filho não pode depender só da minha oração, o meu filho depender somente da sua oração. Vamos juntas buscar, vamos juntas orar, vamos juntas guerrear pelos nossos filhos. Nossos filhos precisam de cada uma de nós. E essa palavra, ela falou muito comigo, porque ela fala pra gente se colocar, né? Se colocar, usar o capacete, usar a couraça, usar a verdade, fortalecer a nossa fé. Essa palavra falou muito comigo porque a gente tem negligenciado um pouco esse tempo com Deus, às vezes para buscar redes sociais, às vezes para até dormir. Eu falo, ultimamente o sono tem destruído muitas mães, ultimamente o sono tem destruído a vida de muita gente, porque é proibido dormir, é pecado dormir. Não, mas a gente precisa ter tempo determinado para... A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, né? Há tempo para cada coisa. Então a gente precisa colocar o nosso tempo de acordo com cada situação. É tempo de orar, vá buscar orar. É tempo de dormir, vá dormir, porque a gente precisa também descansar. É tempo de se alimentar, vá se alimentar. Há tempo para cada situação na nossa vida. E nós precisamos nos policiar. Eu estou sempre fazendo confusão dessa palavra. A outra é posicionar. A gente precisa se posicionar. Aí vou deixar mais uma palavra que está lá em 2 Timóteo 2:3, que diz assim. 2 Timóteo... Peraí, parece que eu errei aqui. Não, tá aqui. 2:3, que diz assim. Suporte comigo os maus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Olha aqui. Suportem comigo o sofrimento. É igual, tô falando, né? A gente tá passando por um tempo difícil e a gente precisa suportar, né? Não é porque a gente é servo do Senhor, não é porque a gente é cristão, não é porque a gente hoje é conhecedor da palavra que a gente tá sujeito a não passar por luta, né? Não passar por sofrimento, não passar por dias difíceis, né? A gente vai passar, mas a gente precisa suportar. A gente precisa entender que a gente precisa de momentos difíceis para a gente reconhecer que nós não somos nada. Tudo é pela vontade do Senhor, tudo é graças ao Senhor, né? E tá calor. Eu vou só deixar uma anotação aqui, eu já vou para a parte final, né? Que eu anotei aqui, que diz assim. Todas as mães querem o melhor para os seus filhos, né? Mas a mãe sábia se reveste com a armadura de Deus. A mãe sábia se reveste com a armadura de Deus. Porque o melhor para os nossos filhos nem sempre é presente caro, né? O melhor para os nossos filhos nem sempre é estar junto ali 24 horas. O melhor para nossos filhos nem sempre é a melhor faculdade, nem sempre é o melhor emprego. O melhor para nossos filhos é a mãe se revestir com a palavra de Deus, né? Eu sempre falo que o melhor colar no pescoço de um filho, né, é a oração da sua mãe. Isso não tem presente que pague, né? Porque mais vale uma oração sincera, verdadeira, vinda do fundo do coração, do que muito dinheiro na nossa conta. Porque a oração a gente sabe que será por tempo indeterminado na nossa vida, né? Não tem fim o poder da oração na nossa vida. E infelizmente o dinheiro, né, não causa geralmente ele causa mais intriga, mais confusão do que realmente aquilo que a gente esperava que ele causasse, né? Aí para continuar aqui, ó, a armadura do Senhor nos capacita a enfrentar a batalha por nossos filhos. Sempre que eles estiverem enfrentando dificuldades, ela também nos protege quando lutamos contra Satanás, para impedi-los de envolver nossos filhos em confusão. Então a armadura de Deus, ela é tudo na nossa vida, né? Uma mãe revestida, os filhos dela é diferente. Uma mãe que tem prontidão, joelho dobrado e o coração cheio da palavra de Deus, os filhos dela são diferentes, né? Não porque eles não são melhores, eles são diferentes. Eles têm todo o tempo ali a proteção do Senhor através da oração dessa mãe, né? E a gente precisa, né, se buscar
essa prontidão, né? Buscar essa armadura de Deus para nossos filhos, né? Porque na terra não existe, para mim mesmo, eu acredito como mãe, eu acredito que não existe algo maior, algo mais valioso, algo mais do que primeiro a presença de Deus, né, na nossa vida e depois os nossos filhos, né? Para terminar aqui, fala assim, ó, a palavra de Deus é a garantia da nossa vitória. Por fim, o desejo do nosso coração é que possamos lutar o bom combate para merecermos o nome de guerreiras de oração, que é o que eu mencionei desde o início. Não é só um título, a gente precisa fazer por merecer esse título de guerreiras de oração. A gente precisa ser merecedora disso. A gente precisa fazer aquilo ser real na nossa vida. A nossa oração tem que ser real. O que a gente fala tem que ser realmente aquilo que está no nosso coração. Por isso precisamos nos policiar com aquilo que sai da nossa boca, né? Com aquilo que sai do nosso coração para fora. Porque o que sai é o que realmente existe dentro de nós. E a gente precisa buscar ser merecedora, né? Desse título de guerreira de oração, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa, né? Eu vou estar fechando aqui com um versículo, né? Que tá lá em João 14, 13 e 14, que diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha que lindo, olha que promessa aqui maravilhosa, né? Então Deus está falando, né, que Ele não vai abrir mão de nenhum de nós, né? E tudo que a gente pedir em oração, Ele vai fazer. Então a gente precisa ver o que a gente tem falado para nossos filhos, a gente precisa ver o que a gente tem lançado sobre os nossos filhos. E a gente tem que policiar até as nossas orações, porque a gente precisa, às vezes uma vez a minha pastora, né, a pastora Michelle, ela falou assim: a gente fala, eis-me aqui, Senhor. Mas será que quando o eis-me aqui, Senhor, chegar até você, você realmente tá, eis-me aqui, Senhor? Então você precisa fazer uma entrega do teu filho não é teu. Eu falo que a minha vida mudou muito depois que eu entreguei meus filhos ao Senhor. Muita gente não entende quando eu falo isso, muita gente acho que me chama de louca mesmo, mas eu não ligo não. Porque uma vez Deus falou muito forte no meu coração, né? Porque eu temia algo que aconteceu na minha vida e com meu filho, né? E eu temia aquilo, eu temia, até eu cheguei a comentar uma vez com a pastora e o pastor, a gente foi para Rio Preto e eu comentei isso com ele, de algo que aconteceu, né, comigo, né, com meu filho, antes de eu ter entendimento, né, da palavra. E aquilo eu tinha muito medo, e quando eu estava grávida da minha menina, Deus começou a falar muito no meu coração. E foi quando eu fiz uma oração e eu entreguei meus filhos, os meus 2 filhos, ainda a minha menina não tinha nem nascido. E eu entreguei meus 2 filhos ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu entendo, eles não são meus, eles são teu. Então no momento que o Senhor achar que o Senhor deve levar eles aos teus braços, eles é teu. E a minha vida mudou. Porque aí eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a ver que a minha proteção é insignificante sem a proteção de Deus. Por mais que eu lute, por mais que eu busque, por mais que eu posso fazer o que for, eu posso ser a melhor mãe do mundo. Se a proteção do Senhor não estiver sobre meus filhos, de nada adianta. E eu entreguei meus filhos ao Senhor. Eu falei: Senhor, eles são teus. Eles são teus. E aí, o que a Michelle falou, né? Desse eis-me aqui. Aí Deus vem, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus me chama para uma missão. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar meu filho, eu vou ter que deixar minha filha, eu vou ter que deixar meu esposo, né? Por um bom tempo. E eu vou pregar a palavra, né? Servir a Deus, né? E aí é onde eu falo: não, mas os meus filhos são importantes para mim. Eu jamais vou deixar meus filhos para ir. Senhor, me dá mais um tempo. Quando eles crescer, quando eles casar, eu vou. Não, eis-me aqui, Senhor. É igual a live que eu assisti ontem da irmã. Eu esqueci o nome dela, irmã. Me desculpa, mas eu assisti tua live ontem
das mulheres transformadas, né? E ali ela falando, né? Já me perdi já aqui. Já nem sei mais o que eu tô falando. Ai, Jesus. Então, a gente tá assim, a gente precisa entregar nossos filhos ao Senhor, né? A gente precisa buscar confiar no Senhor, a gente precisa se render ao Senhor, porque lembrei o que ela falou, né? Quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor, né? A irmã falou, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, não vem as plaquinhas escritas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, Deus vai te chamar. Você vai fazer, então não diga não ao chamado do Senhor na sua vida, né? E foi isso que eu senti quando Deus falou no meu coração para me entregar meus filhos a Ele. E eu entreguei. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida depois disso, até no chamado de oração, assim, de buscar pelos meus filhos, né? Porque eu sou responsável pelos meus filhos, né? Pela educação deles, né? Mas o responsável, né? Pela vida dos nossos filhos, o único responsável, assim, pelo tempo deles aqui na terra é Deus, né? Mas tudo isso, o que determina esse tempo na vida dos nossos filhos são nossos joelhos dobrados, buscando, clamando pela vida deles, né? Então é isso. Eu vou estar trazendo mais uma palavra aqui que tá lá em Efésios. E eu já vou encerrar, meninas, porque eu falei que essa live ia ser bem curtinha e eu já tô esticando. Em Efésios 6:11, que diz assim. Um momentinho. 6:11, que diz assim, ó: vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a gente precisa, né, se revestir da palavra de Deus todos os dias. A gente precisa se posicionar como mães todos os dias em oração pelos nossos filhos, porque os dias maus vai vir. Satanás está aí tentando contra nossos filhos, tentando contra a nossa vida, tentando contra a nossa casa. Ele está tentando de todas as formas. E se a gente não se revestir, se a gente não se encher até transbordar da palavra de Deus, da ação de Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir resistir. Porque a ação de Satanás, ela tem um alto poder destrutivo na vida daquela pessoa que está fraca na fé. E a gente precisa se revestir da palavra de Deus. A gente precisa buscar a comunhão com os irmãos, a gente precisa se unir como corpo de Cristo, porque é essa união que vai fortalecer a nossa fé. E isso quem diz não sou eu, tá na palavra de Deus, que a gente precisa buscar ouvir, fortalecer a nossa fé, de ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa se reunir como mães, a gente precisa. Tô sentindo muita falta dos nossos encontros como mães aqui, pra gente orar, pra gente buscar pelos nossos filhos, mas para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Então eu creio que tudo tem um tempo certo. Deus já está preparando o nosso retorno, Deus já está preparando tudo. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de cada mãe do grupo. Eu venho aqui hoje representando todas essas mães guerreiras que têm buscado abraçar esse projeto e abraçar principalmente seus filhos através da oração. Esse projeto tem despertado isso nessas mães. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Eu louvo a Deus por esse projeto na minha vida. Eu me sinto honrada de Deus ter colocado esse projeto na minha vida e de Deus ter colocado tantas mulheres que estão aqui comigo, tá aqui do meu lado, tá aqui abraçar esse projeto e a gente tá junto aqui buscando. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, agradecer a Deus por hoje estar aqui, tendo essa honra, esse privilégio de estar compartilhando a palavra de Deus, aquilo que Deus falou no meu coração, com vocês, mamães, com vocês aí do outro lado da telinha. Tem mães que eu nem conheço, tem mães que eu conheço, mas Deus nos chamou para isso. A palavra de Deus lá em Mateus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Então esse ide não tem um nem outro, esse ide é para todos. Todos nós fomos chamados, todos nós temos um chamado. E hoje eu declaro na vida de cada mãe: use, não recuse o chamado de Deus como mãe batalhadora pela vida do seu filho.
Então, eu declaro que você será uma mãe guerreira, uma mãe vitoriosa, uma mãe batalhadora. Não importa o que teu filho esteja passando, não importa qual seja a luta, a dificuldade que você está passando. A gente sabe que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Essa situação na sua vida, mãe, vai mudar. Se coloca na brecha, se posiciona como mãe guerreira, coloca teu joelho no chão. Clama esse Deus pela vida do teu filho. Clama esse Deus pela porta de emprego do teu filho, para essa porta se abrir. Clama a Deus pela cura do teu filho. Clama a Deus pelo resgate do teu filho, onde Satanás tem aprisionado ele. Clama a Deus pelo vício que Satanás tem colocado no coração do teu filho. Clama a Deus. Clama a Deus. Nada é impossível para Deus. E outra, nunca é tarde para a gente reconhecer que precisamos de ajuda e clamar a Deus por essa ajuda. E o grupo está aqui para nós se ajudar, uma ajudar a outra. Aquela que desejar estar participando do grupo, aquela que desejar estar adquirindo uma camiseta do projeto, o projeto Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, entre em contato com a Lúcia Satiro e a gente vai estar aí. O projeto está crescendo, e Deus tem acrescentado na minha e na vida de cada uma dessas mães do projeto. Venha você também fazer parte dessa família, desse projeto maravilhoso, desse projeto lindo que tem rompido na vida de muitas famílias, na vida de muitas mães e filhos, né? O nome do projeto é o Projeto Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, né? E na página, no YouTube, é Mães e Filhos Oficial. E no Facebook é Mães e Filho. Então a gente precisa. Só pedindo, né, para vocês estar compartilhando essa live, para vocês também estar entrando lá no Mães e Filho Oficial no YouTube. Logo em breve, em nome de Jesus, a gente vai estar lá. A gente vai sair do Facebook e a gente vai estar no YouTube. Então se inscreva lá no nosso canal, deixe seu joinha e vamos continuar aí firme e forte, buscando o Senhor, lutando pelos nossos filhos, porque Deus tem muito para mim e para você, como mãe, como batalhadora, como guerreira espiritual pela vida do meu e do seu filho. Amém? Deus abençoe a todos. Vou estar orando agora para a gente estar encerrando essa live. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa tarde estou aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Senhor, na tua palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor rompa, Senhor, todas as barreiras, Senhor, e leve essa live, Senhor, até aquela mãe, Senhor, que necessita, meu Pai, dessa palavra nessa tarde, meu Pai. Te peço no nome de Jesus, Senhor, abençoa cada mãe, Senhor, que esteve aqui comigo nessa tarde, Senhor, através dessa palavra, Senhor, recebendo do Senhor, meu Pai, o maná, Senhor, dessa tarde, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, vem sobre nossas vidas, Senhor, nos capacita como mãe, Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscar, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser guerreira, Senhor, de oração, Senhor, pelos nossos filhos, meu Pai. E vem sobre nossas vidas, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha ser a nossa força e a nossa fortaleza todos os dias, meu Pai. Que a tua palavra venha ser, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o nosso escudo, meu Pai. Que venhamos buscar, Senhor, a todo dia, meu Pai. Se fortalecer, Senhor, se alimentar, meu Pai, com a tua palavra, meu Pai. Para podermos resistirmos, Senhor, aos dias maus, Senhor. Aos ataques, Senhor, de Satanás, Senhor, contra a nossa vida, Senhor, contra a vida dos nossos filhos, meu Pai. Te peço nessa tarde, Senhor, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha casa e na minha vida, Senhor, na vida dos meus filhos, Senhor, e na vida de cada mãe, Senhor, do projeto, Senhor, cada mãe, Senhor, que está chegando, Senhor, e cada mãe, Senhor, que já faz parte desse projeto, Senhor, que as tuas mãos poderosas, Senhor, venha sobre cada uma delas, Senhor, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, orientando, Senhor, e conduzindo cada uma, Senhor, a guerrear cada vez mais, Senhor, na tua palavra, Senhor, na tua presença, Senhor, dando destino, Senhor, a cada um dos seus filhos, Senhor, através da oração, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de anunciar, Senhor, nessa tarde a tua palavra, meu Deus. Obrigada, Senhor. Amém.
Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Estamos juntos aí. E qualquer coisa, chamem a Lúcia Satiro e me chamem aí. A gente participa junto, a gente cresce junto. Esse projeto não é meu, esse projeto é do Senhor. E esse projeto é para cada uma de nós que quer dar destino aos nossos filhos através da oração. Porque a tua palavra, o que sai da tua boca, mãe, tem muito poder. Então vamos usar esse poder para abençoar os nossos filhos. Amém? Deus abençoe a todos.